O que é Gestalt? Nesse vídeo eu vou tentar te falar um pouco sobre isso. Eu fiz minha pesquisa basicamente nesse livro, Gestalt do Objeto, Sistema de Leitura Visual da Forma, de João Gomes Filho. Eu vou colocar uma imagem melhor dele aí na tela. Recomendo que você compre. Ele é um livro que já saiu de circulação, mas se você conseguir encontrar ele na internet, é sempre uma boa leitura. Recomendo demais. E pesquisei também em alguns blogs e sites e também no YouTube. Considera-se que von Ehrenfels, filósofo vienense de fins do século XIX, foi o precursor da psicologia da Gestalt. Mais tarde, por volta de 1910, teve seu início mais efetivo por meio de 3 nomes principais, que eu vou colocar aí também na tela, juntamente com a foto deles. A palavra Gestalt não tem uma tradução específica para o nosso idioma, e na etimologia da palavra, ou seja, historicamente, a palavra tem origem alemã, e no livro que eu mostrei para vocês, Gestalt do Objeto, ela diz o seguinte: como curiosidade, cabe acrescentar ainda que o termo Gestalt, que se generalizou dando nome ao movimento no seu sentido mais amplo, significa uma integração de partes em oposição à soma do todo. É geralmente traduzido em inglês, espanhol e português como estrutura, figura, forma. Como curiosidade, em termos de design industrial, o termo se vulgarizou significando boa forma. Então, de forma resumida, podemos dizer que Gestalt é a psicologia da forma, ou sistema de leitura visual da forma. Agora eu vou colocar na tela uma ilustração feita pelo artista holandês Escher. Com certeza você já deve ter visto essa imagem por aí. Embora exista harmonia entre esses objetos, eles pertencem a diferentes grupos, e o seu cérebro só consegue interpretá-los se você separar eles do todo, ou seja, segregar eles do todo. E essa outra ilustração? O que você percebe primeiro? Uma jovem ou uma mulher idosa? Depois de um tempo analisando a imagem, você com certeza vai perceber tanto a jovem quanto a mulher mais velha, mas não tem como ver as duas imagens de uma vez só. O design, ele absorve muito da psicologia, e podemos usar os princípios básicos da psicologia para tomar decisões mais assertivas e informadas, e garantir que nossos designs não sejam apenas atrativos, mas também eficazes. Todos nós temos bagagem e experiências visuais diferentes, que vamos juntando ao decorrer da vida, e tudo isso pode influenciar na nossa interpretação das formas. Uma brincadeira muito comum, e que na verdade é um ótimo exercício que comprova isso, é quando a gente olha para o céu e fica tentando achar formas nas nuvens. Isso acontece porque o nosso cérebro tenta organizar as informações em grupo. O nosso cérebro possui alguns padrões, e a melhor coisa que podemos fazer é estudar sobre a psicologia e a percepção humana. Compreender a percepção e a interpretação dos recursos visuais nos proporciona um maior controle sobre o impacto desses recursos, nos ajudando a comunicar de maneira mais eficaz em nossos projetos. Existe uma divisão, hoje em dia, em que alguns falam que design é arte e outros falam que não. Eu não quero entrar a fundo nesse vídeo, mas na minha opinião, o design ele precisa ser objetivo, principalmente no nicho publicitário. A gente precisa transmitir uma mensagem, comunicar uma mensagem de forma clara e criativa. Antes de falar sobre as leis da Gestalt, a gente vai falar um pouco sobre forma, já que ela é o objeto de estudo principal da Gestalt. Poderia ser um tema para um vídeo à parte, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui sobre a psicologia da forma e as suas sensações. A forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo. A forma nos informa sobre a natureza da aparência externa do objeto. Tudo que se vê possui forma. Ela possui 4 configurações primitivas: ponto, reta, plano e espaço. Ponto. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. É usado para representar localizações no espaço. É um objeto adimensional. Reta. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Dizemos que a reta possui apenas uma dimensão ou que é unidimensional. Plano. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. Espaço.
O espaço é formado pelo alinhamento de planos, que são colocados lado a lado até preencher todo o espaço. As formas mais conhecidas por nós são círculos, triângulos e quadrados, e cada uma delas nos transmite sensações diferentes. O círculo, por exemplo, nos transmite sensações como infinito, proteção, segurança, apoio, amizade, amor, cuidado, movimento feminino, comunidade, perfeição e atenção. Como vocês podem ver, esses logotipos que estão na tela, qualquer um deles vai ter alguma dessas sensações que a gente viu aqui. Já o quadrado nos transmite sensações como estabilidade, solidez, uniformidade, resistência, equilíbrio, igualdade, confiança, ordem, confiabilidade, potência, eficiência e profissionalismo. E o triângulo já nos transmite mais uma sensação de tensão, estabilidade, energético, força, revelação, masculinidade, finalidade, progressão e direção. Bem, agora que vimos um pouco sobre as formas, podemos prosseguir com o estudo da Gestalt. A doutrina da Gestalt defende que, para se compreender o todo, é preciso antes se compreender as partes, ou seja, o todo é maior que a soma de suas partes. Eu vou colocar aí na tela agora um exemplo, onde mostra que o triângulo A, junto com o triângulo B, C e D, nos dá um quadrado E com características próprias. Em resumo, a ideia é tentar entender que o nosso cérebro não interpreta as coisas do mesmo modo que visualizamos. Ele não enxerga cada parte isolada, mas sim o todo. Agora, vamos falar sobre as 8 leis da Gestalt. Leis da Gestalt: unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância. É importante dizer que é comum confundir alguns conceitos no início e existem composições que utilizam mais de uma lei da Gestalt. O primeiro conceito definido na Gestalt é a unidade, pois ela é o principal elemento para facilitar na interpretação da forma. A lei da unidade consiste em afirmar que a percepção de um elemento pode ser construída por uma ou até mesmo várias partes que constroem um todo. Mesmo imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana. Agora, um exemplo de um logotipo famoso, que é o da WWF, onde nós conseguimos facilmente ver um panda. Esse também é bastante famoso, que é o logotipo da Johnnie Walker. Nesse exemplo, temos um anúncio da Heinz, utilizando pedaços de tomate para compor o formato de uma garrafa de ketchup tradicional. A proposta do anúncio é evidenciar o frescor e a saúde que o tomate puro, sem conservantes, traz consigo. A lei da segregação, também conhecida como figura fundo, trata sobre a capacidade que nosso cérebro tem de separar, identificar, evidenciar ou destacar objetos em um todo. A segregação ainda trabalha na questão da hierarquia de importância dos objetos. É possível dar maior peso a uma parte da mensagem em relação à outra. O primeiro exemplo que separei é esse clássico do cálice, que pode ser visto também como 2 rostos. Esse segundo exemplo, do Hope for African, as silhuetas da mãe e do filho frente a frente formam um mapa da África. No logo da Toblerone, conseguimos ver a simbologia da montanha que se relaciona com os Alpes suíços, até o elemento que está escondido na montanha, uma figura de um urso. Este urso remete à cidade nativa de onde se produzem os chocolates, Berna, a capital suíça, que é conhecida como a cidade dos ursos. Aqui vemos outro exemplo, que é um festival. Acredito que ficou bem claro do que se trata. Vemos aqui outro anúncio, onde mostra 2 rostos e uma maçã mordida. Aqui outro anúncio, que também ficou bastante claro. Acredito que vale a pena mencionar novamente a ilustração que eu citei no início do artista Escher e a outra ilustração onde conseguimos ver uma senhora idosa e uma jovem. É um exemplo clássico da lei da segregação. Na lei da unificação, um objeto formado por várias unidades pode ser harmoniosamente simétrico ou não. Isso ocorre quando temos um peso igual de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre objetos de um mesmo composto. Então podemos dizer que há uma unificação perfeita.
Para que haja unificação, outras leis da Gestalt podem entrar no jogo, como a proximidade e a semelhança. O conceito de unificação da forma é facilmente compreendido por meio desses 4 exemplos. Na primeira figura, onde tem-se a unificação perfeita, possui equilíbrio e harmonia pelas próprias leis da Gestalt de proximidade, semelhança, fechamento e boa continuidade. Na segunda, a unificação é prejudicada por uma unidade vazada e por uma unidade amarela, um ruído visual. Na terceira figura, a unificação é mais prejudicada ainda, pelo vazio de 2 unidades perdidas e por outra que destoa pela forma circular, além de sua cor verde. Finalmente, na quarta figura, a unificação simplesmente desaparece. Perdeu o equilíbrio e a harmonia pela completa desordenação e irregularidade formal e cromática. Aqui um exemplo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Japão, que usam a desconstrução dos elementos de forma a gerar uma simetria entre si. Segundo Tokolo, o criador desse logo, o xadrez tradicional japonês, na cor azul índigo, expressa uma sofisticação e elegância refinada do Japão. É composto de 3 variedades de formas retangulares, representando as culturas e formas de pensar do país e incorporando a mensagem de unidade na diversidade. Deixa claro a lei da unificação presente nesse logo. E aqui, mais um exemplo de uma marca bastante famosa e bastante conhecida, da Mercedes-Benz, que também traz consigo essa lei. A lei do fechamento parte do princípio de que nosso cérebro fecha a formação de imagens completas quando vemos apenas formas inacabadas. Esta é uma das mais aplicadas leis da Gestalt. É possível encontrá-la em diversos logotipos famosos. Neste exemplo, temos apenas contornos desenhados, mas nossa mente enxerga um quadrado. Neste outro, temos 4 círculos cortados, mas também enxergamos um quadrado. E se eu fizer isso, enxergamos um triângulo. Mesmo formas mais complexas conseguimos compreender. Neste exemplo, temos um cartaz e conseguimos enxergar uma cadeira nitidamente, mesmo apenas tendo alguns círculos cortados. Agora veremos algumas marcas que utilizam essa lei. Da Fórmula 1, por exemplo, entre o F e essas formas que nos trazem a sensação de movimento, vemos o 1 nitidamente. Nessa marca da FedEx, conseguimos ver uma seta entre o E e o X. Nesse da NBC, conseguimos ver o pavão no espaço negativo entre as formas. E esse da Carrefour, que conseguimos ver o C também no espaço negativo entre as 2 formas azul e vermelha. A continuidade é a lei da Gestalt a respeito da fluidez de uma composição. Se os elementos de uma composição conseguem ter uma harmonia do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que ele possui uma boa continuidade. Sem dúvida alguma, temos a sensação que a linha anexa é AB na primeira imagem, enquanto na segunda, não. Esse exemplo ilustra o fato de sempre termos uma certa impressão de como as partes sucessivas se seguirão, e quando isso não acontece, sentimos meio que um desconforto. A nossa organização tende a se orientar no sentido da boa continuação. Nesse outro exemplo, preferimos ver um retângulo com uma linha que o atravessa ao invés de 2 quadriláteros irregulares. Agora veja esse exemplo. O olho tende a querer seguir uma linha reta de uma extremidade desta figura até a outra, e a linha curva de cima para baixo, mesmo quando as linhas mudam de cor no meio. Nosso olho não tende a enxergar ele nem assim e nem assim, mas dessa forma. Esse é o logo da Nike e ele nos traz essa sensação de movimento e que tem a ver com o nicho e conceito da marca. Esse é o logotipo da Coca-Cola, mundialmente famoso, e também nos traz essa sensação de continuidade. Lei da proximidade. Quando os elementos estão mais próximos um do outro, mais nosso cérebro agrupa e forma unidades distintas. Os objetos mais próximos uns dos outros tendem a serem vistos como uma coisa só, um grupo. Pega este grupo de círculos, por exemplo. A única coisa que diferencia o grupo à esquerda desses à direita é a proximidade de linhas, e no entanto seu cérebro interpreta a imagem à direita como 3 grupos distintos. O princípio da proximidade também é aplicado de forma eficaz no logotipo da Unilever, uma vez que as pequenas figuras são dispostas perto umas das outras,
você pode facilmente perceber o grupo como um U. De acordo com o site da marca, o logotipo foi projetado para incluir 25 ícones, cada um dos quais representa algo importante para a Unilever. Agora estamos vendo um anúncio da Coca-Cola em que ela deseja transmitir felicidade, um dos principais valores da marca, criando a forma de um sorriso usando garrafas. E o fato delas estarem próximas umas das outras de uma forma tão deliberada ajuda o espectador a perceber o sorriso. Lei da semelhança. Elementos semelhantes em cor ou forma tendem a ser agrupados pelo cérebro em uma só unidade. De acordo com a lei da semelhança, nosso cérebro interpreta essa figura como sendo formada por colunas de círculos e colunas de quadrados. Agora, apenas mudando a cor, você enxerga linhas de quadrados e círculos. A semelhança é fator mais forte de organização que a proximidade. A simples proximidade não basta para explicar o agrupamento de elementos. É necessário que estes tenham qualidades em comum. Aqui, por exemplo, não existe um agrupamento ou uma unidade, apesar da proximidade do hexágono e do ponto. Semelhança e proximidade são dois fatores que agem em comum. Muitas vezes se reforçam ou enfraquecem mutuamente. Aqui temos um exemplo que é um anúncio de Natal da Nespresso que utiliza xícaras de café para formar uma árvore natalina. E aqui, nesse anúncio, nós conseguimos distinguir dois grupos de bolas de sinuca de cores semelhantes se agrupando para formar uma nova composição. Apesar dos formatos das bolas de bilhar serem o mesmo, pela cor conseguimos distinguir o líquido da espuma da representação do copo de cerveja. Por semelhança, associamos que as bolas amarelas são o líquido e as brancas o colarinho. Lei da pregnância. A lei da pregnância é também chamada de lei da simplicidade, ou seja, ela dita que objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possível. Desta forma, quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Os objetos tendem a ser percebidos em sua forma mais simples. Quanto mais simples, mais fácil a compreensão e comunicação entre o objeto e o público. Neste exemplo, nós conseguimos ver primeiramente 3 quadrados, para depois vermos que tem, na verdade, 7 quadrados. Aqui é o logotipo da Microsoft e nós conseguimos ver a lei aplicada nessa marca. Nesse anúncio da Lego, podemos dizer que ele tem de uma média alta pregnância, mas como eu falei no início, depende da nossa bagagem visual. Ele diz imagine, então você primeiro enxerga 5 conjuntos de blocos, depois você processa as cores e com um pouco de raciocínio consegue ver os personagens dos Simpsons. Já neste outro anúncio, podemos dizer que ele tem uma composição de baixa pregnância, uma vez que a quantidade de cores, formas e elementos acaba tornando a imagem cheia ao ponto do espectador necessitar de um certo tempo para conseguir identificar que, por exemplo, as casas estão de cabeça para baixo. Já nesse, o nosso último exemplo, um anúncio da Citroën de um automóvel 100% elétrico, onde conseguimos ver claramente uma tomada, mas também conseguimos ver um carro. Além das leis da Gestalt, existem outras classes de categorias conceituais que completam esse sistema de leitura visual das formas e ajudam a torná-lo mais eficaz, que são a harmonia, desarmonia, equilíbrio, desequilíbrio e contraste. Eles estão também nesse livro, que eu recomendo mais uma vez que você leia. E você pode também pesquisar aí na internet, fica ao seu critério. Então é isso. Se você curtiu, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!